Bom, meus amigos, vamos aqui mais uma vez para o nosso Código Penal comentado. Meu nome é Fábio Roque, nós estamos aqui nesse projeto e nós estamos comentando no momento o artigo 15. No nosso último vídeo, nós comentávamos a primeira parte do artigo 15, lembrando que nós estamos seguindo a ordem dos artigos no Código Penal, então já comentamos todos os 14 primeiros artigos. Para quem chegou agora aqui no nosso canal, então pode dar uma olhada aí, porque todos os vídeos estão disponíveis, inclusive nós temos uma playlist com esse nome, Código Penal Comentado, tá? Então vamos lá. No nosso último vídeo, nós comentávamos a primeira parte do artigo 15 do Código Penal, que trata da desistência voluntária. Hoje nós vamos comentar a segunda parte, que trata do Instituto do Arrependimento Eficaz. Eu quero mais uma vez contextualizar para que você recorde comigo que com isso nós estamos abordando os institutos relacionados ao iter criminis. Iter criminis, iter e não inter, é bom lembrar. Iter criminis são as fases do crime, são as etapas do crime e são 5 institutos relacionados ao iter criminis. No artigo 14 a gente tem a tentativa, sobre o qual já falamos. No artigo 15 nós temos a desistência voluntária, sobre o qual já falamos, e o arrependimento eficaz, sobre o qual falaremos agora. Próximo vídeo a gente vai falar do artigo 16, que é o arrependimento posterior, e no vídeo subsequente o artigo 17, que é o crime impossível. Então vamos lá. Voltando aqui para o artigo 15, eu digo voltando porque a gente falava dele no vídeo anterior. Então o artigo 15 diz assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, isso nós já dissemos no nosso último vídeo, é a desistência voluntária, e a gente já procurou explicar, exemplificar, diferenciar da tentativa, enfim. A segunda parte agora do artigo 15 é que nos interessa, que ele diz assim: ou impede que o resultado se produza. Isso é que é arrependimento eficaz. Impede que o resultado se produza. Só para a gente entender, o que é que vai diferenciar a desistência voluntária do arrependimento eficaz? Veja que nos 2 casos eu inicio a execução, nos 2 casos o crime não se consuma e nos 2 casos eu tenho a voluntariedade do agente, ainda que não exista espontaneidade, como a gente falou no vídeo anterior. Então, o que diferencia um do outro? O que diferencia esses 2 institutos, meus amigos, volte comigo mais uma vez para o artigo 15, eu quero que você atente para o fato de que, no artigo 15, o Código Penal diz assim: na desistência voluntária o sujeito desiste de prosseguir na execução. Vou destacar aqui para você: desiste de prosseguir na execução. Significando dizer o seguinte: a execução, ela pode ser um ato ou um procedimento. A execução pode ser só um ato, mas ela pode ser só... Então, deflagrei um disparo, pronto, matei a vítima com só tinha um projétil de arma de fogo, um ato, tá? Ou pode ser um procedimento. Então, eu tenho 4 ou 5 projéteis e eu estou ali deflagrando 4 ou 5 projéteis. Então, aí é um procedimento, porque procedimento nada mais é do que conjunto de atos. Então, na desistência voluntária, eu iniciei a execução, mas eu não encerrei a execução. Eu iniciei a execução, e aí eu posso prosseguir na execução, mas eu não faço. Então, tenho 4 balas ali no meu revólver, né? Tenho 4 projéteis ali. Eu deflagro o primeiro disparo, deflagro o segundo e eu desisto de continuar atirando. Aqui eu estou diante da desistência voluntária, porque eu iniciei a execução, eu poderia prosseguir na execução, mas eu desisto voluntariamente de fazê-lo. Já no arrependimento eficaz, meus amigos, eu terei uma situação na qual o agente exauriu a sua potencialidade lesiva. Estou utilizando a expressão que você vai encontrar em todos os livros. Ele exauriu a sua potencialidade lesiva. Tá, o que é que significa exaurir a sua potencialidade lesiva? Significa que ele não apenas iniciou a execução, ele encerrou a execução, ele encerrou o processo executório. Então, se ele tinha 4 balas, ele deflagrou os 4 disparos. Ele ministrou toda a dose de veneno. Ou seja, ele fez tudo o que estava ao seu alcance para poder consumar o crime. Então, lá no lá na desistência voluntária, eu inicio a execução, mas eu não encerrei a execução. Eu iniciei, posso prosseguir, mas desisto de fazê-lo. No arrependimento eficaz, não. Eu não só iniciei, eu encerrei o processo executório. Depois de haver encerrado o processo executório, ou seja, depois de ter exaurido a minha potencialidade lesiva,
Veja que quando eu digo encerrar o processo executório, né, assim, pode ser que eu tenha só uma bala. Então, ali é um ato só. Aí eu tenho uma bala, eu deflagrei um único disparo, pronto, exauri minha potencialidade lesiva da mesma forma. Tá? O fato é que no arrependimento eficaz eu exauri minha potencialidade lesiva. Eu fiz tudo o que eu podia fazer para consumar. Só que aí, depois de ter feito tudo o que eu podia, depois de ter exaurido minha potencialidade lesiva, aí, veja só, eu, agente do crime no meu exemplo, eu vou envidar esforços para evitar o resultado. Então eu já fiz tudo o que podia fazer para consumar. Depois que eu já fiz tudo o que podia fazer, aí eu me arrependo e envido esforços para evitar o resultado. Então, por exemplo, eu vou ali, ministro toda a dose de veneno, e quando o sujeito está ali morrendo asfixiado, eu vou arrependido e ministro o antídoto. Outro exemplo bem conhecido é aquele em que eu deflagro todos os disparos, e aí, depois de deflagrar todos os disparos, a vítima está ali ferida, eu faço tudo o que está ao meu alcance para salvá-la. Ou seja, não sou médico, mas eu pego a vítima, coloco no carro e levo até o hospital para que os médicos consigam salvá-la. Ou seja, eu exauri minha potencialidade lesiva e aí, depois de exauri-la, arrependido, eu envido esforços para evitar o resultado. E claro que eu só falo nesse instituto se eu realmente conseguir evitar o resultado. Veja que, como o próprio nome indica, o arrependimento deve ser eficaz. Porque se eu envidar todos os esforços e ainda assim, no meu exemplo, a vítima morrer, veja que nesse caso eu respondo pelo crime consumado. Aliás, eu tinha feito essa mesma observação no vídeo anterior, em que a gente falava da desistência voluntária. Eu tinha dito, só vou falar em desistência voluntária e arrependimento eficaz se não houver consumação. Ou seja, na desistência voluntária eu desisti de prosseguir na execução e o crime não se consuma. No arrependimento eficaz, eu envido esforços para evitar o resultado e consigo evitar o resultado. Porque se, a despeito da desistência ou do arrependimento, a vítima tiver morrido, nesse meu exemplo do homicídio, aí eu vou responder pelo crime consumado. Então, para que seja o arrependimento, para que ele seja esse instituto aqui, deve ser um arrependimento realmente eficaz, ou seja, eu envido esforços para evitar o resultado e eu consigo evitar o resultado. Aí, sabe como é que vai ser cobrado lá na sua prova de concurso? E digo isso porque, indubitavelmente, a larga maioria aqui da nossa audiência tem interesse em concurso público, embora, obviamente, também seja um conteúdo que a gente pretende aqui que seja útil para quem é estudante de graduação, para quem quer uma atuação profissional na advocacia, em outra área, para quem já é concursado, claro, né? Mas, assim, indubitavelmente, a larga maioria aqui tem a pretensão na área do concurso. Né? Então, sabe como é que o examinador vai tentar te confundir na hora da prova? Ele vai trazer um exemplo, né, para tentar te confundir, ele vai misturar dois exemplos que são muito utilizados em doutrina e que eu já citei aqui no último encontro e agora nesse nosso encontro. Examinador vai dizer o seguinte, o sujeito tem 4 balas no seu revólver e deflagra 2 disparos. Aí ele ele não vai utilizar a expressão desiste para você não vincular a desistência voluntária. Ele vai dizer que ele, embora pudesse continuar deflagrando disparos, ele não faz, e pega a vítima, coloca no carro e leva até o hospital, onde os médicos conseguem salvá-la. Aí, como ele mistura os dois exemplos, o exemplo clássico da desistência voluntária, em que eu deflagro disparos e eu desisto de prosseguir, e o exemplo clássico do arrependimento eficaz, em que eu evito esforços para evitar o resultado, ele tenta confundir os dois exemplos para confundir os examinandos. Só que você não vai confundir. Esse exemplo que eu trouxe é desistência voluntária, não é arrependimento eficaz. Por quê? O que diferencia a desistência voluntária do arrependimento eficaz, conforme nós já dissemos, é que na desistência voluntária eu posso prosseguir na execução e eu não faço. Arrependimento eficaz não tem isso, porque eu já encerrei a execução. Eu não tenho mais como executar, eu não tenho mais como praticar atos executórios, porque o que estava ao meu alcance eu já fiz. Então, nesse exemplo que eu trouxe, é desistência voluntária, porque eu dizia, ele tem 4 balas, ele deflagra 2 disparos, ele pode deflagrar os outros 2 e ele não faz. Então, é desistência voluntária, ainda que depois ele pratique uma conduta bem parecida com o exemplo do arrependimento eficaz. Mas o que caracteriza o arrependimento eficaz aqui não existe. O que caracteriza o arrependimento eficaz é o fato de o sujeito ter exaurido a sua potencialidade lesiva. Tá? Bom,
feita essa diferenciação entre desistência voluntária e arrependimento eficaz, deixa eu prosseguir aqui para tratar das consequências desses institutos. Diz assim o artigo 15, só mais uma coisa, tá? Antes que eu esqueça, o arrependimento eficaz, meus amigos, ele pode ser chamado também, olha que nome bonitinho, de resipicência. Aí você estuda bastante para o seu concurso, você sabe de qual que é arrependimento eficaz, você conhece muito, só que aí o examinador vem e lhe pergunta sobre a resipicência. E aí você não sabe o que é a resipicência. Resipicência é sinônimo de arrependimento eficaz, então não tem jeito. Às vezes os examinadores cobram esse tipo de coisa, então é importante que a gente conheça os sinônimos dos institutos. Tá, voltando aqui. A consequência, então, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é que o agente só responde pelos atos já praticados. Só que, para isso, é importante que a gente entenda o seguinte. Nos exemplos que eu trouxe, tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz, em que eu inicio deflagrando disparos com ânimos necandi, a minha intenção era matar. Aí, digamos, lá na desistência voluntária, eu deflagrei disparos, a vítima foi atingida, está caída, eu posso continuar atirando, mas eu não faço. Tudo bem, é desistência voluntária. Eu respondo só pelo que eu fiz até aquele momento. Só que, se eu considerar o ânimos necandi, a intenção de matar, eu responderia pelo homicídio tentado. E aí não faz sentido, porque não teria diferença nenhuma entre tentativa e desistência voluntária. É por isso que quando aqui o artigo 15 diz que eu só respondo pelos atos já praticados, é importante que você entenda que eu vou desconsiderar o meu dolo inicial. Eu não vou considerar o dolo inicial de matar, porque senão seria homicídio tentado. Então eu respondo objetivamente pelo que eu fiz, desconsiderando o elemento subjetivo inicial. O elemento subjetivo aqui é o dolo. Então, se eu atingir a vítima, ela está caída, se esvaindo em sangue, então eu vou responder pela lesão corporal que eu produzi, e não pela tentativa de homicídio. O mesmo se diga no arrependimento eficaz. E é por isso que a doutrina majoritária vai nos dizer que esses dois institutos constituem causa de atipicidade da conduta. Atipicidade absoluta ou relativa? Porque se eu digo que eu vou desconsiderar o dolo inicial e responder só pelo que eu fiz até aquele momento, só o que eu fiz até aquele momento pode ser que não constitua crime nenhum. Não nesse exemplo, porque a vítima foi atingida, né? Mas pode ser, a depender do caso, que não constitua crime nenhum. E aí eu estou diante de uma atipicidade absoluta. Ou pode ser que constitua um outro crime. Ou seja, quando eu atirei com a intenção de matar, já era homicídio tentado. Mas quando eu desisto de prosseguir, eu vou responder pela lesão corporal que eu produzi. E aí, meus amigos, nesse caso, eu tenho uma atipicidade relativa, porque deixou de ser homicídio e passou a ser lesão corporal. É por isso que esse instituto tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade ou causa de atipicidade, atipicidade absoluta ou atipicidade relativa. Nelson Hungria dizia que era uma causa de extinção de punibilidade, mas essa tese dele é totalmente minoritária. Hoje é pacífico que esses institutos possuem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade ou causa de atipicidade, seja absoluta, seja relativa. E só para concluir, na doutrina clássica, chegou-se a utilizar a expressão ponte de ouro. Ponte de ouro. Por que ponte de ouro para designar esses institutos? Porque, figurativamente, é como se eu pegasse uma ponte para voltar no tempo e mudar o meu dolo. Eu quero matar o sujeito, intenção de matar, ânimos necandi. Eu atirei, a vítima foi atingida, mas eu desisto de prosseguir. Tudo bem, desistência voluntária, eu respondo só pelo que eu fiz, mas é como se eu voltasse no tempo para mudar o meu dolo. E por isso eu já não respondo pelo homicídio tentado, eu respondo pela lesão corporal consumada. Então, por isso a expressão ponte de ouro também é designada para, para se referir aqui a esses institutos. Tá bom? Com isso, agora sim, a gente encerra o artigo 15 do Código Penal e a gente volta no próximo vídeo trazendo o artigo 16. Mais uma vez, foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima.